Satisfação, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cineguga, mais um vídeo sobre porra nenhuma. Só que no caso hoje é sobre a Marvel, que eu tava fazendo uma reflexão, eu tava pensando no negócio aqui depois que eu assisti Thunderbolts. Inclusive tem crítica aqui no canal, é só você clicar aí no card. Eu gostei de Thunderbolts, mas eu tive muitas ressalvas, eu acho que é um filme que se leva muito a sério e tal. Mas enfim, é que a repercussão desse filme tá muito virada à questão de que a Marvel vai voltar, né? A Marvel tá voltando, esse foi o primeiro passo. Apesar de ser o nome do filme do Quarteto Fantástico, né, que vai chegar aí já daqui a alguns meses, acho que julho ou junho, eu sempre confundo junho com julho, porque é o mesmo nome de mês, né. Eu vi muita gente falando sobre Thunderbolts, que muita gente gostou e tal, isso é normal, mas eu vi muita gente falando que essa é a volta da Marvel, que a Marvel vai voltar a ser relevante, como foi na época de Guerra Infinita, por exemplo, e Vingadores Ultimato. Eu quero falar pra vocês o porquê que isso não vai acontecer, na minha opinião. Eu dividi a minha opinião em 3 tópicos de porquê que não vai acontecer. O primeiro tópico é talvez o mais importante, que é o planejamento. Quando a gente pega o Guerra Infinita e Ultimato, que pra mim o Guerra Infinita é o melhor filme da Marvel, né, o melhor filme dos Vingadores, por exemplo, e o Ultimato é quase tão bom quanto, né, eu não acho nem que ele é pior, mas eu gosto mais, eu tenho mais carinho pelo Guerra Infinita. De qualquer forma, se você for parar pra pensar, aquilo levou 10 anos pra ser construído. Foram 10 anos planejando lá, naquela cena pós-créditos do Homem de Ferro 1, com o Nick Fury entrando, falando, pô irmão, tu já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Bora formar um time aí, não sei o que. Aí depois também, até no Homem de Ferro 2, que é o filme seguinte, né, o Homem de Ferro 1 ele é 2008, e o Homem de Ferro 2 é de 2010. Já no filme seguinte já tem muita presença do Nick Fury, né, e tem a questão lá também do martelo do Thor sendo encontrado na cena pós-créditos. Aí chega lá em Vingadores de 2012, né, o primeiro filme dos Vingadores, temos a cena pós-créditos do Thanos. E o cu, já deu hoje. Aquilo resultou, né, não tinha nem o Josh Brolin ainda. Aquilo foi uma pessoa, uma CGI qualquer que foi feita ali, né, depois que escalaram o Josh Brolin. E aí teve todo o desenvolvimento do personagem e dos filmes também. Então o planejamento ele é muito importante pra isso, porque você pode pegar vários filmes aí separados, né, o Capitão América 1, tem o negócio do Tesseract, os filmes do Thor também, muita coisa vai caminhando pra isso, né? Indo em direção a uma culminação, né, ali, que é o Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato também. E essa é uma coisa que não tem agora, tá? Eu tô muito ansioso pra Vingadores Doomsday. Eu não lembro como é que é o nome do filme em português, como é que vai ser, mas eu tô bem ansioso, tô animado. Pô, Robert Downey Jr. voltando aí, né? O papai chegou! O papai chegou! É uma medida de desespero, isso também é crucial, mas enfim. O planejamento pra esse filme, ele é um planejamento de repaginada, né, cara? Ele é correr atrás do prejuízo, é uma coisa assim. Ele não é uma coisa que foi planejada desde sempre pra essa fase, acho que tá na fase 4 ou 5 da Marvel. Mas enfim, desde que acabou a Guerra do Infinito lá, né, a questão do Thanos, a saga do Thanos no Vingadores Ultimato, não teve mais um planejamento claro. Até teve, né, com o Kang, só que, cara, o Jonathan Majors fez merda ou não fez, né, eu acho que já saiu o julgamento, ele foi inocentado, mas a Marvel já demitiu ele. Eu acho que a Marvel demite esse ator até por uma medida de, sabe, vamos aproveitar a situação aí e vamos refazer, né, porque não tava legal, galera. Vamos admitir aí, tá? Os filmes da Marvel não estavam legais, desde Guerra Infinita, desde o Vingadores Ultimato, são poucos filmes que saem aí que a gente gosta, né? Que são aclamados, que tem bilheteria boa também. E aí na demissão do Jonathan Majors, não tendo mais o Kang, eles tiveram que refazer do zero, né? Então, cara, você perde aí. O Vingadores Ultimato ele é de 2019, então você pega mais ou menos 4 anos aí de desenvolvimento jogado no lixo pra poder chegar e refazer tudo do zero. Vai ser difícil o Vingadores Doomsday ser tão bom quanto o Guerra Infinita e o Ultimato. Pode ser que seja muito bom, tá? Mas a gente tá falando aqui de relevância, né? A gente não tá falando sobre o filme ser bom ou não, a gente tá falando sobre a Marvel voltar. O que significa a Marvel voltar? Voltar a ter bilheterias muito altas, voltar a ter relevância, muita gente falando sobre... O planejamento já tava ruim do que tava sendo feito, né, com Kang, e agora o planejamento com o Doutor Destino, do Robert Downey Jr., tá acelerado, né? Eles não vão esperar 10 anos pra poder fazer. Já é ano que vem o filme, sabe? O Quarteto Fantástico provavelmente já vai introduzir o Victor Von Doom, né, o Doutor Destino, do nosso querido Robert Downey Jr., que eu não acho que vai ser Victor Von Doom, acho que vai ser realmente o Tony Stark, tá? Tem muitas teorias sobre isso, eu tenho a minha, mas esse vídeo aqui não é sobre teoria, irmão. É um planejamento de embromação, né? Um embromation ali que eles fizeram, porque tiveram que refazer tudo do zero. Mas o segundo tópico que tem sobre isso é a questão de que gêneros, eles não costumam voltar, tá? O filme de herói é gênero de ação, certo? A questão de ser herói, de ser Marvel, é subgênero, né? Mas de qualquer forma, acaba sendo um gênero, porque Missão Impossível é uma coisa, né? Exterminador do Futuro 2 é uma coisa, e Capitão América é outra coisa.
coisa. Então a gente pode separar dessa forma só pra poder chegar ao ponto do argumento que eu tenho aqui. Ou pelo menos não voltam da mesma forma, né, na mesma relevância que tinha antes. Vamos pegar, por exemplo, o faroeste, que é um gênero morto. Faroeste a gente sabe que morreu, né? São poucos filmes que saem, quando saem não tem nada a ver com, por exemplo, quando iniciou lá na década de 30, quando iniciou os filmes de faroeste lá, com os filmes do John Wayne, do John Ford também. Aí depois na década de 50 encontrou o seu auge. Aí a gente tem Rastros de Ódio do John Ford lá de 1956 e Matar ou Morrer do Fred Zinnemann, ali no auge do faroeste na década de 50. Tudo bem que ele volta, né? Ele se reinventa na década de 60 com os filmes do Sergio Leone, né? Do Clint Eastwood também. O faroeste espaguete, né? Ele ressurge na década de 60 com o faroeste espaguete, mas de qualquer forma ele morre de vez depois, né? São poucos filmes aí que a gente tem, e quando tem é o neo-western, né? Uma coisa diferente, não é mais o bang bang ali, aquela história clássica, né? Porque talvez seja porque tenha saturado, eu não sei, eu não vivi naquela época. Eu assisto os filmes de hoje, os filmes antigos de faroeste eu assisto hoje em dia, mas de qualquer forma é muito difícil um gênero voltar, né, com a mesma relevância. Então pode ser que melhorem, os filmes da Marvel fiquem melhores e tal, até porque piorar acho que não tinha como, né? Podem ser que eles melhores, mas eu acho que não vai ter como ter aquela mesma relevância que teve na temporada lá dos anos 2010, tá? O terror, por exemplo, é um gênero que não morre, mas ele tem mais gama do que os filmes de herói, né? Porque tem o terror slasher, que começou na década de 70 também, aí depois ele vai pro terror sobrenatural. O terror slasher ele volta, filmes que fazem homenagens, são bons porque o slasher virou uma coisa cult, virou uma coisa mais de... como é que se diz? Quando a pessoa gosta da coisa antiga. Saudosista, né? Virou um gênero saudosista. O que nos leva também ao terceiro tópico da minha opinião, que é a saturação de conteúdo. Tem a ver também com a morte do gênero, né? Com o cansaço, porque faz cansar, de qualquer forma. Lá na época dos Vingadores, na época de ouro lá, a época de ouro pra mim foi a fase 1 com fase 2, que os filmes eram relevantes, o pessoal ia pro cinema, fazia vídeo sobre, a gente lotava. Eu gosto muito da Marvel, tá? Eu ia em estreia, eu vou em pré-estreia, no Quarteto Fantástico, eu vou pra caralho, que eu gosto de Quarteto Fantástico. Então eu sou um cara que eu visto a camisa, eu torço pelo time, eu quero que ele esteja em alta, de qualquer forma. Mas e a saturação do gênero, a saturação dos filmes de herói, não é só de filme, né? Você começa a fazer uma cacetada de séries da Disney Plus, eu acho todas ruins, todas. She-Hulk eu acho uma merda, a do Cavaleiro da Lua eu acho uma merda, todas as séries da Marvel, da Disney Plus eu acho uma merda. O Demolidor eu ainda não vi quando vai pra Disney Plus, essa temporada nova, mas é uma merda. Mas eu não vi, mas eu sei que muita gente não gostou, principalmente do final ali. Mas então quando você tem essa saturação, você meio que obriga o público a fazer um dever de casa que, cara, a gente não quer fazer. Eu não quero assistir She-Hulk pra poder entender a porra do filme que vai ter ali, entendeu? Eu quero só chegar e ver o filme que faça uma referência a outros dos filmes que a gente viu. Por exemplo, o Capitão América do Sam Wilson, né, do Anthony Mackie, o Capitão América 4, do Brave New World, você tem que ver o Hulk de 2008, cara. Tudo bem, a gente viu o Hulk de 2008, mas é um dos piores filmes da Marvel, sabe? Mas teve que ver também a série do Falcão e Soldado Invernal pra entender lá quem é o amiguinho lá, né, o cara lá que levou o soro também. Esse cara aí da imagem, o Isaiah, sei lá como é que é o nome dele, não lembro. Mas tem que ver pra entender quem é o cara. Isso causa uma saturação forte, porque você acaba tendo que pesquisar ou então assistindo coisas que você não tem interesse em ver, mas você é obrigado para poder usufruir da mesma forma que tá todo mundo, pra não ter com um amiguinho do seu lado no cinema ficar falando durante o filme te explicar. E tem época que sai mais de um filme por ano, por exemplo, esse ano aqui, né? Ano passado foi só o Deadpool e Wolverine, que é maravilhoso, gosto muito, eu acho que foi só esse, né? Mas esse ano vai ter o Capitão América, aí tem Thunderbolts esse ano, e também o Quarteto Fantástico vai chegar daqui a uns meses. Mas eu tô animado, eu gosto muito do Quarteto Fantástico, eu gosto do elenco que tem lá. Não aguento mais o Pedro Pascal? Não aguento mais, mas de qualquer forma eu vou lá ver, porque, porra, vai ser maneiro o filme, pode ser que seja maneiro. Eu acredito muito que a Marvel vá voltar a ter um pouco mais de relevância do que tá tendo nesses últimos anos aí, mas não a mesma coisa que a gente já teve na Era de Ouro, tá bom? Essa é a minha opinião. E você? Comenta aí embaixo, deixa um like no vídeo se você gostou. É isso aí, até a próxima, valeu, fui!